Olá pessoal, eu sou o maestro Dante Mantovani, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Regência Coral e Orquestral, aqui do Seminário de Música 5.0. Na aula de hoje falaremos sobre questões técnicas muito importantes, ainda estamos dentro da disciplina de técnicas de regência coral e orquestral. E hoje falarei, dentre outros assuntos, sobre o Auftakt, que é uma palavra em alemão, que está aí no programa do curso, se vocês olharem na emenda da nossa disciplina, Regência Coral e Orquestral, nós temos aí este termo em alemão que significa a entrada no português, ou no italiano, o levare. No italiano, a palavra já tem uma precisão maior, porque levare significa levar. Você vai, através desse gesto, levar os músicos a responderem com maior ou menor grau de precisão às reais intenções do maestro, tá? Então, por isso, essa palavra que significa uma entrada, um movimento inicial, um gesto inicial para que os músicos, através deste ímpeto, possam tocar os sons da maneira que o maestro assim almeja. Eu digo isso porque é o seguinte, o maestro precisa ter uma clareza muito grande para definir qual som que ele quer, porque aí com isso ele vai moldar o seu gesto para transmitir essa ideia musical. Então um levare, ou um Auftakt, ou uma entrada, é um simples gesto. Você pode se colocar em pé para praticar enquanto eu falo, e é tão simples quanto importante, porque embora seja um gesto simples, ele precisa ser muito preciso. Então na aula passada nós trabalhamos as articulações em legato, staccato, non legato, justamente para que nesse tópico seguinte vocês possam colocar em prática, até através do coro, ou se não tiverem à disposição coro ou orquestra, ou um grupo instrumental qualquer, vocês podem colocar em prática isto sozinhos, na frente do espelho, tá certo? E eu vou explicar como estudar isso. Mas o gesto do levare, o Auftakt, é uma entrada simples, como isso aqui, ó, certo? Mais uma vez. Podem praticar. Você começa aqui no centro de apoio, no triângulo de apoio, e faz um impulso para cima, que é o ictus, ou tempo fraco, tempo forte, tempo fraco, tempo forte, pensando no compasso binário de 2x4, ou 2x2, 2x8, e você teria esse gesto de entrada aqui no compasso binário, tá? Mas ele serve, obviamente, o Auftakt, o gesto de entrada, o levare, serve para qualquer compasso, e todo compasso de qualquer música necessita do levare, tá? Mas aí vocês podem perguntar, o levare acontece quantas vezes na música? Bom, o momento mais importante, obviamente, é o início. E no início vocês já precisam dar toda a informação. Então, há vários tipos de levare. Você pode fazer um levare assim, non legato, tá? Um levare em legato. Um levare em staccato, certo? Um levare fortissimo, um levare pianissimo, um levare muito preciso, com precisão, um levare impreciso. A depender do tipo de música, o levare ou Auftakt pode ser impreciso. Quando você tem uma sonoridade mais obscura, mais romântica, que tem uma permissividade estética maior, como no caso do exemplo da Oitava Sinfonia de Schubert, a inacabada, que começa nos contrabaixos, e a entrada pode ser um tanto quanto imprecisa. Você não precisa ter aquele grau de... Não. A música começa, você nem percebe, Então... E aí segue na marcação. Mas você não tem aquela necessidade de ter aquela precisão, Não é como no concerto para violino em Lá menor de Bach, que você tem que começar com muita precisão. Precisa de uma precisão muito maior, porque você está envolvendo toda a orquestra e o solista, tá? Então cada caso é um caso.
na Sinfonia Oitava de Schubert, você se dirigirá, como maestro, apenas ao grupo dos contrabaixos que fica aqui à sua direita, tá? Trabalharemos ainda essa questão dos naipes, mas você pode se voltar para e dar um levare. E aí você volta para os violinos, né? A entrada do violino já precisa de um grau de precisão maior, porque aí já envolve mais de um grupo instrumental, tá? Mas quando você tem apenas um grupo, você não tem essa necessidade de ser tão preciso. Então, isso é um exemplo de como na entrada você já precisa transmitir o máximo de informações que for possível. E respondendo à eventual pergunta de quantos levares nós temos, não é, dentro de uma obra musical. Muito bem, o mais importante é justamente o início. Mas nós temos mudança de partes, após uma fermata, tá? A fermata é aquele sinal, um caldeirão, né? Tanto que em espanhol se chama caldeirón, com um pontinho no meio, que significa exatamente a tensão, né? É a reprodução simbólica de um olho. Então, após uma fermata, você precisa novamente dar um levare, os corais de Bach, né? Você termina, corta, fermata, suspensão. Aí você precisa preparar de novo e dar uma nova entrada, através de um novo levare, certo? Isso é muito importante. Outro momento em que acontece o levare, nas mudanças de andamento, certo? Então, você tem lá uma sinfonia de Tchaikovsky, e a sinfonia de Tchaikovsky, as sinfonias de Tchaikovsky, de modo geral, tem muitas mudanças de andamento, tá? Veja o caso da Sinfonia Patética. Ela tem aquele início, né, que é um rubato, um adágio. Aí quando você acaba esse trecho legato, você tem um trecho, um presto, prestíssimo. Você tem que preparar um novo levare, certo? Uma nova entrada, porque aí você muda a cara do andamento. É como, por exemplo, se você tivesse um carro, a dirigir um carro, certo? A depender da rua, se for uma rua esburacada, tem certas cidades onde há ruas muito esburacadas, né? Outras nem tanto. Então você não pode engatar uma terceira marcha numa rua esburacada, senão você corre o risco até de capotar o seu carro. Rua esburacada, uma estrada de terra, certo? Um matagal. Então você tem que colocar a primeira marcha, não pode colocar a quarta marcha ou quinta marcha. O levar é como se fosse a mudança da marcha, certo? Mudança da marcha. E então é preciso muita atenção. Então vocês precisam praticar o levário, vocês precisam ficar de pé, certo? Ficar em pé e justamente colocar em prática um levário non legato, né? Um mezzo forte ou mezzo piano, certo? E ir fazendo esse treino. Isso aqui é muito importante, tá? E sempre levando em consideração essa dinâmica do ictus, e que é justamente o tempo de preparação, né? E o tempo tético, anacruse e tese. Na verdade, você pode chamar anacruse de ictus ou de anacruse. Anacruse é preparação e a tese é o tempo forte, certo? Tanto que o movimento para cima é natural que sua contraparte seja o movimento para baixo. E por que esse movimento é para baixo? Porque é a naturalidade do tempo forte. Tempo forte no compasso unário, no compasso binário, no compasso ternário, no compasso quaternário, sempre vai ser para baixo, certo? Sempre vai ser para baixo. Então, um é sempre para baixo. E o levare coincide sempre com o primeiro tempo, tá? Então, a preparação sempre vai ser na anacruse, ou no tempo fraco, ou no ictus, né? Ictus é o quê? O impulso, tá? Então, vocês têm que fazer esse exercício aqui. Chego aqui no ponto central, tá? Na zona de energia máxima aqui, certo?
de onde sai toda a energia, aliás, aqui dessa região sai toda a energia do gesto do regente, tá? Você tem o tópico aí no programa do curso, o gesto do regente. O gesto do regente, então, tem que sair, lembre-se sempre desta zona central, tá? Como se fosse uma bola de fogo aqui, tá certo? Essa zona energética, também conhecido como triângulo de equilíbrio, certo? E aí, com isso aqui, vocês daqui tiram o gesto para a entrada, tá? O levare, o ictus e teses, anacruse e teses. Repitam este exercício. Aqui, centralizou, tá? E lembre-se também da primeira aula que fizemos aquele exercício dos planos, né? Da regência. Então, você praticar como se fosse uma mesa. Você pode usar uma mesa, um plano, né? Para que o seu gesto fique sempre neste plano aqui, ó, tá? Na horizontal. E na vertical, aí você vai fazer esse gesto de impulso, tá? Como quem joga o braço. Você joga o braço para cima, tá? Isso é interessante fazer com duas pessoas também. Você jogar o braço para cima e esperar cair sem tensão nenhuma. No momento do seu braço abaixar, você não pode ter nenhuma tensão no braço, tá? Então, você pode dar um tapa assim, ó, na sua mão direita com a mão esquerda e sentir ela cair sem pressão aqui, tá? Mas com uma pessoa a mais é mais fácil de fazer. Quando eu dou aula para turmas, geralmente eu estipulo essas duplas, né? E as duplas, um observa o outro e justamente conseguem fazer o exercício. Então, vocês podem fazer com a batuta ou sem a batuta, tá? A batuta é interessante porque você aí tem que transferir o peso do seu braço na ponta da batuta, para que fique preciso, porque senão ela vai ficar também sem precisão, tá? Aí você vai praticar esse movimento aqui, ó, o movimento da entrada, tá? Eu não estou marcando compasso, estou fazendo uma entrada, tanto que você pode fazer assim, desfaz, volta para o centro, desfaz, tá? Volta para o centro. Isso aqui é uma entrada precisa. Você também pode ter uma entrada imprecisa, no legato, certo? Uma entrada suave, uma entrada curta, no staccato, né? Uma entrada fortíssimo, tá? Uma entrada em legatíssimo. Você pode praticar isso, montar aí também vários exercícios na frente do espelho e ir praticando. Claro que você pode também, a partir desse ponto central, treinar o levare e já marcar os compassos, tá? Pode marcar o compasso quaternário, pode marcar o compasso ternário, compasso binário, sempre partindo do levare ou do auftakt, tá? Isso é muito interessante vocês praticarem na frente do coro, na frente da orquestra. Mas para quem não tem, pratica na frente do espelho. E eu digo para vocês que 50% do trabalho do maestro é aprender bem esse levare e facilita em 50% o trabalho do maestro. Porque durante o ensaio de um coro, de uma orquestra, o tempo todo vocês estarão praticando isso, o levare, certo? Por exemplo, você vai ensaiar lá um concerto para violoncelo e orquestra, como o concerto número 1 de Haydn, que nós fizemos aqui ano passado no nosso festival de música, aqui do seminário de música, né, que é justamente a prática aqui do nosso curso, que é a distância, mas nós temos aqui na cidade de Paraguaçu Paulista, todos os anos, este ano de 2019, aliás, será de 3 a 7 de julho, tá? Aqui em Paraguaçu. E nós fizemos ano passado, também em julho, o concerto para violoncelo de Haydn. E eu lembro dos ensaios nós parávamos bastante, porque havia uma certa dificuldade dos violinos se encaixarem no mesmo andamento do solista do cello. Então, nós temos que parar o tempo todo. Para o ensaio, tá? Outra entrada. Para o ensaio, entrada do cello. Para o ensaio, entrada do violino. Para o ensaio, entrada dos sopros, certo? O tempo todo, o levare. O levare, ainda respondendo aquela pergunta inicial, ele não vai ser apenas no início da música. Então, eu já falei, na fermata, na mudança de andamento, na mudança de movimento, certo? Concerto para violoncelo de Haydn, por exemplo, ele começa com um movimento em alegro. E o segundo movimento é um adágio,
Então é um outro levar, é um outro clima, é uma outra circunstância, certo? Então mudança de andamento. Mudança de andamento interna dentro do compasso, como no caso da Sinfonia de Tchaikovsky, no caso do Concerto para Violoncelo de Haydn, mudança de movimento mesmo. Termina o allegro, começa o adágio. Tá? No Tchaikovsky você tem a sinfonia romântica, né? Você já tem uma sinfonia dentro de cada movimento. Você tem vários andamentos dentro de cada movimento. Então, são levares novos. Depois da fermata, tá? E também nas entradas dos grupos instrumentais, certo? Por exemplo, nós temos na Sinfonia 36 de Mozart, o início, que nós marcamos no compasso ternário, certo? E nós temos a entrada dos sopros, dos fagotes, em determinado momento, ali próximo, tá? Mais ou menos assim. Tom, 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 papam, 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 corta. Param, tadam. Aí a entrada da melodia. Marca em 3. Aí o sopro. Tom, do, cello, do, la, di, la, sopro. La, di, la. E você precisa preparar cada entrada dessa no levare de acordo com o que a música pede, certo? Você vai dar a entrada do cello, li, do, la, di, do, mais misterioso. Então você pode preparar, inclusive, a expressão facial. Di, do, la, di, do, la. E o sopro naturalmente mais brilhante, as flautas e os fagotes. La, di, da, di, do, ra, la, di, la, di, ra. Então, cada entrada de grupo instrumental você também necessita preparar a expressão do levare apropriada para cada situação, para cada contexto. É óbvio que você precisa conhecer muito bem a partitura, precisa estudar bem a partitura, certo? Mas se você pegar, por exemplo, a Sinfonia 36 de Mozart e verificar onde tem as entradas dos sopros, então você vai preparar que tipo de levare, que tipo de auftakt eu vou fazer para dar a entrada correta e precisa neste momento aqui, nesta entrada das madeiras, nesta entrada do fagote, nesta entrada do oboé, nesta entrada do clarinete, ou nesta entrada dos violinos, ou nesta entrada dos violoncelos, certo? Por isso que é importante conhecermos o auftakt. E cada entrada dessa, então, é um universo diferente. E se você estiver, por exemplo, ensaiando uma orquestra jovem, ensaiando um coral, ensaiando uma orquestra sinfônica, ensaiando qualquer grupo instrumental como regente, cada entrada, em cada ensaio, terá que ser pensado. Eu não digo que tem que ser premeditado, mas tem que ter um grau de consciência, tá? É como assim, para eu falar para vocês aqui, eu tenho que ter um nível de consciência, de autoconsciência, certo? Eu não estou falando do nada, eu sei que eu estou me dirigindo a vocês, são meus alunos do Seminário de Música 5.0, muitos que já estão comigo aqui desde o Seminário 1.0, 2.0, 3.0, assim por diante, tá? Estou dirigindo um conteúdo já que está numa lista de conteúdos pré-definidos para este curso, para este semestre, focado que vocês possam pegar esses conteúdos que são, em certa medida, teóricos, mas também práticos, e colocar em prática na casa de vocês, na frente do espelho, ou na frente de algum grupo sinfônico, coral, instrumental, e também dentro das nossas possibilidades aqui no Festival de Música, com a nossa orquestra jovem, com a nossa orquestra do festival. Então tem esse grau de consciência. Então não é só fazer um gestinho, não é uma entrada. Você tem que conhecer tudo, todo esse universo que eu estou colocando para vocês aqui, né, através de alguns exemplos. Vocês precisam ter um conhecimento macro, né, um conhecimento musical maximizado, tá certo? E então é isso que eu tenho para colocar para vocês aqui sobre a técnica do auftakt. E aí nós podemos, a partir disso, treinar em exercícios de entradas, que vocês têm aí também como tópico, né, de conteúdo. Como é que são feitos esses exercícios de entrada, né? Vocês podem praticar as entradas
nos tempos do compasso. Então vocês podem praticar o compasso 4x4, por exemplo, a entrada, né? A entrada aqui primeiro tempo, ou no segundo tempo, ou no terceiro tempo, né? Ou ainda no quarto tempo, certo? E vocês vão praticando esses exercícios de entrada que servem como também Auftakts, tá certo? Vocês podem ficar em pé, então, e praticar este exercício do Auftakt dentro das mais distintas e variadas articulações que nós já trabalhamos, tá? Então vocês revejam as aulas anteriores, vejam quais são as articulações que nós já trabalhamos e treinem o Auftakt. Mas basicamente, né, é o non legato, o legato, o staccato, certo? E nas dinâmicas, no fortíssimo, no forte, mezzo forte, mezzo piano, piano, pianissimo, dentro de cada articulação dessa. E aí você vai praticar as fórmulas dos compassos, né? Nessas combinações de entradas no terceiro tempo, no quarto tempo, né? No segundo tempo. E vocês podem se filmar fazendo esses exercícios e enviar para o WhatsApp, para o nosso grupo de WhatsApp, ou ainda para o nosso grupo secreto do Seminário de Música, porque lá no grupo no Facebook, nós alunos, professores, conseguimos comentar, tá certo? E fazer aí a progressão dos estudos de vocês com comentários construtivos. É interessante que todos comentem, que todos se gravem regendo, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, nos perguntem para que nós possamos responder nas aulas, tá? Envie e-mail para o meu e-mail pessoal, dantemantovani@gmail.com, tá? E é isso aí então, pessoal, que temos para a aula de hoje. Espero que vocês coloquem em prática, fiquem em pé, façam os exercícios propostos, tá? Se tiverem alguma dúvida, revejam a aula, porque essas aulas têm muito conteúdo, tá? Eu não fico falando muito, mas tudo que eu falo são conteúdos que vocês precisam assimilar muito bem. De modo que se alguma coisa passou batido, e se vocês estiverem com alguma dúvida, não tiverem colocado em prática, coloquem tudo em prática que eu estou falando aqui. Quando eu falo para vocês fazerem uma combinatória de exercícios, né, tentem colocar isso em prática, tentem fazer a combinação, gravem-se, mandem os exercícios, tá? Porque tudo isso colabora com o rendimento de vocês e, claro, né, a progressão nos estudos, tá? Tenham em mente o seguinte, a regência coral, a regência orquestral, é exatamente como se fosse o estudo de um instrumento musical. É necessário haver a prática. Vocês precisam praticar, tá? E não precisa de uma orquestra, de um coro para praticar. Essa é a boa notícia, tá? Pode praticar na frente do espelho, tá? Faça isso então. Gravem-se com o celular mesmo. Hoje em dia todo mundo tem celular, é muito fácil gravar-se. E enviem aí, tá? Para o WhatsApp ou o grupo de Facebook. Um forte abraço então. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula.